Vamos à leitura da palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10. A partir do verso de número 19. Glória a Jesus. 10, 19 da carta escrita aos Hebreus, quando o texto diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu gostaria de irmos ao verso de número 35 em diante, quando ele diz: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Podem sentar. Amados irmãos, eu dei um pequeno pulo aqui na leitura, por causa do horário, mas isso não quer dizer que nós deixaremos a leitura de lado. Amados irmãos, há poucos dias atrás, ministramos aqui sobre a salvação de Deus através do sangue de Jesus, quando o nosso Cristo, ele é o sumo sacerdote da igreja de Deus, e segundo a Escritura, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós observamos aqui, meus amados, que hoje, segundo a graça, porque Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. Então nós observamos que, por meio da graça, nós podemos nos aproximar da pessoa de Jesus. Então nós encontramos aqui no texto a declaração que nós temos ousadia para entrar no santuário de Deus, ou para nos apresentar a Deus, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso que lemos, no verso 20, ele diz: pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós falamos aqui a respeito da mudança da dispensação, quando nós deixamos de viver debaixo da lei para viver debaixo da graça.
E nós encontramos aqui no texto que acabamos de ler, a respeito do novo caminho, que isto nos é posto por meio da carne, do sacrifício de nosso Senhor e Salvador. No verso de número 21, ele vai dizer: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, e com os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Observamos aqui, meus irmãos, que o apóstolo que ele escreve esta carta aos hebreus, aos irmãos hebreus, que hebreus e judeus é a mesma coisa, ele está mostrando aos irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, que eles não deveriam negar a sua fé, que eles precisariam permanecer firmes. Nós vamos observar aqui essa expressão do apóstolo, embora os escritores, aliás, os estudantes dizem que essa carta tem escritor incerto, mas pela lógica da forma que ela está escrita, essa carta é atribuída à pessoa do apóstolo Paulo. Então nós observamos aqui o convite que ele nos faz, quando ele diz: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então observamos aqui que naquela época os judeus se convertem ao verdadeiro cristianismo, eles aceitam o Messias. E é interessante saber, meus amados, que eles, quando eles se convertem ao cristianismo, eles passam a ser bombardeados por causa da lei de Moisés. E o interessante, eles são bombardeados pelos próprios judeus, são bombardeados pela sua própria família, são bombardeados pelos próprios amigos, porque se convertem ao Evangelho de Cristo. E isso não é diferente hoje. Se você observar, o mundo nos odeia exatamente porque nós servimos a Cristo Jesus. No livro de Mateus, Evangelho, Jesus Cristo, no capítulo de número 5, ele vai expressar a seguinte frase. Eu vou até lá no capítulo 5 de Mateus, fazer a conferência aqui da leitura. Então, observando aqui a expressão de nosso mestre, porque aqui no capítulo de número 5 e verso de número 10, ele vai dizer assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, se você puder ler comigo, leia com bastante clareza, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. No verso 12 ele vai dizer assim: exultai e alegrai-vos. Olha que coisa profunda. Quantos aqui ficam felizes por causa da perseguição? Por causa da injúria? Por causa da rejeição? Por causa do preconceito? Alguém porventura aqui poderia ficar feliz, exultar: pastor, hoje eu vou cantar um hino em agradecimento, em ações de graça, porque eu estou sendo perseguido.
Eu vou fazer um culto de ações e graças, porque eu estou sendo perseguido. Olha a expressão de Jesus Cristo, no verso 12. Observe quando ele diz assim: exultai e alegrai-vos. Repita isto aí, meus amados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Dá para ficar feliz? Uma certa vez eu vi um pastor, um pregador, falar para a igreja: olhe para o seu irmão e dê um sorriso. Então eu pergunto nessa noite: dá para ficar feliz? Porque é exatamente isso que a palavra diz. Exultai e o quê? Exultai e alegrai-vos. Observe, minha irmã, o salmo muito conhecido, Salmo 100. Salmo 100. Rafael, pega o Salmo 100, por favor. Rafael tem uma voz boa. Ele está treinando para gritar mais do que eu. Então vamos lá, junto com o Rafael. Todo o salmo. Celebrai com júbilo todos os moradores, servi ao Senhor com, e apresentai-vos a Ele com, sabei que foi Ele, sabei que foi Deus, e não vocês, e não nós, que nos fez povo seu. Então, observe isso aqui, meus amados. Quem escreveu o seu nome no livro da vida? Quem perdoou seus pecados? Quem salvou você? Quem lhe deu filhos, família, casa, bens, saúde? Quem construiu a sua vida? Ele traz uma mensagem a Jeremias dizendo: antes que tu se formasse no ventre, olha que coisa maravilhosa, antes que tu se formasse no ventre, Deus te conheceu. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Aí a palavra diz: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí você pode falar: mas pastor, Deus só vai me galardoar quando eu chegar no céu. Olha, Pedro fez a mesma pergunta para Jesus, dizendo: o que eu ganho? Quem se lembra o que Jesus respondeu a ele? Aqui você tem 100 vezes mais. Você pode adorar a Deus. Tem pessoas aqui, meus irmãos, que surgiram do nada, se levantaram das cinzas. Se levantaram das cinzas. E eu fico feliz. Eu fico feliz de ver a tua prosperidade. Eu fico feliz de ver a tua alegria. Eu fico feliz de ver o teu crescimento. Porque quando eu olho para você, eu vejo quão grande é o nosso Deus.
Nós temos um testemunho aqui pertinho de nós. Não sei se ela vai ficar chateada em eu falar, mas eu vou falar. A nossa irmã Giane, quando ela chegou aqui na nossa igreja, ela subia a ladeira com o Fusca, que ela ficava pensando se o Fusca subia a ladeira. Um dia, eu vi um Fusca parado ali e falei para minha mulher, será que esse Fusca aqui não era o Fusca da Giane? Era o carro dos Flintstones. Tinha que colocar o pé de lado assim para não pôr o pé no buraco, para não cair. Hoje você vai na casa da nossa irmã, não precisa ir não, eu estou só dando um exemplo. É a casa. É a casa. Ela comprou sem dinheiro. Foi pagando. Sem dinheiro. Porque a profissão dela é a mesma até hoje. Até hoje. E a profissão do esposo também é a mesma até hoje. O crente precisa crer no milagre de Deus. Por isso a palavra diz, foi ele e não vocês. Se Deus comprou você, minha irmã, se Deus comprou você, se Deus escreveu o teu nome no livro da vida, se Deus te salvou, te batizou, se Deus apagou teus pecados, é o mesmo Deus que vai continuar abençoando você para a glória do nome de Deus. Aleluia! Isso não quer dizer que ela não vai passar mais provação, não é isso. Eu estou lhe falando que Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Por isso, a igreja de Cristo precisa manter firme a confissão da sua fé. Porque foi ele, não foi você, Rafael, não foi você, Miguel, não foi você, Ana, não foi você, irmã, que escolheu Deus, foi ele que escolheu você. Levante a mão e dê glória. Andar subientre. Aí Paulo olha para os judeus convertidos ao cristianismo e a pressão psicológica na cabeça deles. Segundo os estudantes, um judeu quando se convertia, a família excomungava ele. A mulher divorciava dele. O patrão mandava ele embora. Era expulso da sinagoga. Observe o sacrifício que eles faziam para servir a Jesus. Se você puder olhar, eu não gosto, é todo mundo de máscara, né, irmão? É tão complicado isso. Mas se você puder olhar para quem está do seu lado, diga para ela assim, a sua vida é muito boa. Diga para ele assim, você tem tudo. E se você consegue entender isso, dê glória a Jesus. Porque nós reclamamos de barriga cheia. Irmãos, essa semana para mim foi uma semana de tribulação. Muita tribulação. Muita. Nossos pintores e pedreiros largaram a obra. Largaram. O começo do mês eu orei a Deus e disse, Deus, mande o dinheiro de pagar esses meninos. E Deus mandou. Entrou uma moça aqui, sentou ali. Depois disse para mim, eu posso trazer o dízimo aqui para o senhor? Eu falei, pode. É que eu fiquei ajuntando a pandemia todinha. E Deus ficou assim na minha cabeça, pastor Abraão, pastor Abraão, pastor Abraão, pastor Abraão, pastor Abraão, pastor Abraão. O senhor aceita? Eu falei, aceito. Ela perguntou se eu aceito porque ela não congrega aqui. Aí eu paguei. Ficaram todo mundo felizes.
Paguei. Aí quando foi a semana passada, eu de novo nos pés de Jesus, Jesus, precisa disso, precisa disso, precisa disso, o senhor precisa suprir. Aí me liga uma moça, lá de São Bernardo. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, minha filha, quem não precisa? Quanto que o senhor precisa? Eu falei, aquilo que Deus colocar no seu coração. Aí a moça falou para mim assim, olha, aqui desde quando começou a pandemia, que eu não fui mais na minha igreja. E Deus começou mandando eu mandar o dízimo para a sua igreja. Mais uma vez, eu fui lá e paguei, quitei os meninos tudo. Mas o diabo começou um furdunço aqui, no meio deles. E eles largaram a obra. Largaram, foram embora. E outras coisas que aconteceram aí, que eu não vou ficar aqui comentando com vocês. Eu estou falando aquilo que pode falar. Então observe. O que eu quero dizer para vocês é que aonde tem um homem de Deus orando, uma mulher de Deus orando, tem um Deus respondendo. É eu clamando aqui e o Espírito de Deus viajando por aí e vasculhando aonde tem dízimo e oferta guardado e mande para o Camilópolis, mande para o Camilópolis, mande para o Camilópolis. Você sabe o que é isso, minha irmã? Deus está mandando dizer para você: eu cuido de você em todo o tempo. O diabo vai ficar feliz com isso, minha irmã? Vai não. O diabo não vai ficar feliz com isso, mas a igreja de Deus fica feliz quando Deus responde a oração da igreja. E eu vou te dizer nesta noite, o diabo que se aguente, porque aonde tiver uma mulher de Deus orando e um homem de Deus orando, tem um Deus respondendo. Levante a mão e adore ao Senhor. E o apóstolo está dizendo aos irmãos judeus, olha o que ele diz aí, ó. No versículo 22 ele diz assim, eu vou ler o 21, quando ele diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No verso de número 23 ele diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa, fiel é o que prometeu. Dá para aguentar a dor? Dá para aguentar o sofrimento e não negar Jesus? Manter firme, manter firme, manter firme a confissão da vossa fé, a confissão da vossa esperança. Se alguém chegar e você disser, o pastor fulano de tal caiu, coloque ele em oração, mas não se desanime. Se alguém chegar e você disser, houve um escândalo ali não sei aonde, mantenha firme a sua fé. Sabe por quê, irmã? Na hora da aflição, papai vai mandar, o anjo na tua casa, no teu lugar, no meio da tua família, porque quem cuida de ti é o Senhor, quem cuida de você é o Senhor. Não saia da sua posição. Olha o que diz o texto de número 25. Não deixando a vossa congregação, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem pessoas que não aguentam a provação não, irmã. O negócio aperta aqui, ele corre para ali. Aí o diabo olha e fala, já sei como acabar com a vida, com o ministério, com o chamado. Ela não aguenta prova. Aí, você troca de congregação, troca de igreja, às vezes nem troca, desaba,
Porque é exatamente isso que Paulo está falando aos irmãos: não desista, não saia, não deixe Jesus, não pare de aplaudir, não pare de cantar, não pare de exercer o seu ministério. Eu me lembro que Paulo disse na carta a Timóteo, ele disse: sofre comigo a aflição de um evangelista e cumpre o teu ministério, sofre comigo. Ele disse: não me largue, não largue o ministério, sofre as aflições de um evangelista. Porque o diabo sabe que dentro de você, minha irmã, tem algo de Deus. Deixa eu perguntar para você de novo: quem chamou você? Quem salvou você? Quem batizou você? Quem limpou você? Quem te deu a família que você tem? Quem te deu a casa que você tem? Quem cuida da sua saúde? Quem supre a tua necessidade? É as lágrimas caindo e papai enxugando. A palavra de Deus, ela diz: as aflições do justo são muitas, mas o Senhor livra de todas. Levante a mão para adorar o Senhor. A felicidade de Deus é te ver feliz. A felicidade de Deus é te ver firme na fé. Porque imagine aqui, meus irmãos, você aceita Jesus, aí sua esposa se divorcia de você porque você aceitou Jesus. Era isso que acontecia lá no judaísmo. A família virava as costas para você por causa disso. E agora? Eu me lembro que eu ouvi um testemunho, eu ainda era criança quando eu ouvi esse testemunho. Um certo rapaz, um certo senhor, nordestino, lá de onde a gente habitava, ele era indignado porque a mulher dele tinha aceitado Jesus como Senhor. E ele disse a ela um dia: ou você fica comigo, ou você fica com esse Jesus. Ela olhou para ele e disse: como é que é? Ou você fica comigo, ou você fica com esse Jesus. Ela olhou para ele e disse: vá com Deus. Eu vou ficar com Jesus. Aí ele, muito macho, fez as malas. No outro dia estava com as malinhas prontas para ir embora. Ninguém sabe para onde. Aí, na hora de sair, ela disse... Lá eles tinham o costume de chamar meu velho, minha velha. Eu não sei se vocês já alcançaram isso, né? Aí ela olhou para ele e disse assim: meu velho, eu posso fazer uma oração por você antes de você ir embora? Acaba muito macho, olhou para ela e disse: pode. Estava com vontade de ir embora, né? Estava indo embora porque ela tinha aceitado Jesus e disse que aceitava a oração. Aí ela orou a Deus, disse: Deus, livra meu velho de acidente, eu não sei para onde que ele está indo. Põe teus anjos. E foi abençoando para ela, e ela, com os olhos fechados assim, só abençoando ele. Aí ele ficou pensando: como é que essa mulher está me abençoando se eu quase bati nela ontem à noite? E ela está aqui orando por mim, abençoando minha vida. Quando ela acabou de orar, olhou para ele e disse: você ainda vai embora? Ele disse: eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja com você. Sabe por quê, minha irmã? Porque você tem algo de Deus. E isso não pode ser mudado. Por isso a palavra diz: não deixe a sua congregação. Não pare de congregar.
Se você parou de congregar, volte para a congregação que você deixou. Porque este é o lugar aonde papai fala com a gente. Aonde ele cura as feridas. E ele está falando pela palavra. Eu sou o que te sara. Deus vai curar. Ele vai passar bálsamo, azeite. Ele vai derramar o vinho da alegria sobre a tua vida. E tu serás feliz. Porque papai é o que sara as tuas feridas. Missionário Rafael falou que Deus trabalha na dor, né, Rafael? Domingo. Ele estava falando aí que Deus trabalha na hora da dor. Eu não sei como é que Deus está tratando com você, mas Ele vai fechar essa ferida. Glória! Porque Ele tem azeite, Ele tem bálsamo, Ele tem palavra, Ele tem revelação, Ele tem ciência, Ele tem cura, Ele tem batismo no Espírito Santo, Ele tem perdão, regeneração, justificação, purificação por meio do sangue de Cristo. O apóstolo diz assim: entre no santuário pelo novo e vivo caminho que Cristo nos proporcionou, através do sangue de Cristo Jesus. Você entende isso, minha irmã? Quando Cristo derramou o seu sangue, Ele selou a sua vida. E o diabo sabe que você não pertence mais a Ele, que você agora pertence a Cristo, que você pertence a Deus, que você foi lavado pela purificação de água pura, pela regeneração da palavra. Agora a sua vida é uma vida regenerada, santificada por Cristo. E muitas vezes o diabo chega na gente e diz assim: você se lembra? Você se lembra? Aí nós não queremos nem ouvir o que o diabo está falando. Nós nos lembramos que Cristo nos tirou de lá porque não prestava. Ele nos trouxe para cá porque aqui é bom. Ele nos lavou e tirou aquilo que era lepra no corpo espiritual. Ele tirou, Ele lavou, Ele santificou. E agora você é de Deus. Aleluia! E o texto diz: não deixe de congregar, continue congregando. Quem parou de congregar não sabe o que está perdendo. Mas nós estamos aqui recebendo alimento, recebendo bálsamo, recebendo a graça, sentindo o calor de nossos irmãos, sofrendo junto quando eles sofrem, chorando quando eles choram, e dando risada quando eles riem, e comendo churrasco quando ele faz festa, porque isto é igreja. Igreja é isto. Essa base da rejeição, que é feita por quem se converte a Cristo, isso fazia parte da cultura. No versículo 28, observe o que o texto diz. Ele diz: quebrantando alguém a lei de Moisés. Olha o que ele está dizendo: se alguém quebra a lei de Moisés, por ela morrerá. E morrerá sem misericórdia. Por quê? Porque a lei permitia que eles fossem mortos, por quebrarem a lei de Moisés. E ainda tinha que ter 3 testemunhas, está aí escrito. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora observe o que diz o verso de número 29. Aí o negócio é sério, o negócio aqui aperta. Olha o que diz o verso 29.
De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Observe bem que quando alguém quebra a lei de Moisés, alguém é morto pela lei. Mas quando alguém pisa o Espírito da graça, aqui já não se trata mais da lei de Moisés, mas da graça que foi revelada por Cristo. Observe que o castigo é dobrado. Porque aqui não é os que vivem pela lei que vai me fazer perecer ou morrer por ela, mas é a mão do Senhor que irá se vingar daquele que pisar o Filho de Deus. Versículo de número 30, ele vai dizer assim: porque bem conhecemos aquele que disse. O que ele disse? Minha é a vingança. Eu fico muito triste quando alguém mexe com as coisas de Deus, porque não machuca só a mim, mas machuca também o Filho de Deus. E quando a gente machuca o Filho de Deus, a gente precisa ficar esperto, ou voltar para se regenerar, para se reconciliar com Ele, ou aguardar a vingança. Porque com Deus não se brinca. Versículo de número 31, leia comigo em alta voz para você entender isso aí. Ele diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lá em Mateus ele disse para você e para mim: fique feliz. Por que ele disse fique feliz? Porque é bom sofrer? Não. Mas é porque você não vai precisar fazer nada. Você não vai precisar se vingar, você não vai precisar matar ninguém, você não vai precisar fazer absolutamente nada, porque a vingança vem do próprio Deus. Você entende que o Espírito da graça está em nós? Meu irmão, isso é coisa profunda, o Espírito da graça. E nós recebemos o Espírito da graça através de quem? De quem revelou a graça. E quem nos trouxe a graça? Cristo. Gálatas vai dizer assim: vindo à plenitude dos tempos, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, resgatou-nos de debaixo da lei, tirou a gente debaixo da lei. Hoje nós vivemos debaixo de quê? Da graça. E o Espírito da graça é revelado por Cristo Jesus. O Espírito da graça é a revelação profética da palavra e a revelação de Cristo, da pessoa de Cristo. Faz-me lembrar de um rapaz chamado Belsazar. O menino, filho de Nabucodonosor, herda o trono. O que ele faz? Pega todos os vasos da casa de Deus e leva para uma festa particular. Quem se lembra disso? Ele levou para uma festa particular. Não se sabe exatamente o que rolou naquela festa, mas o que estava lá? Os vasos santos. Pastor, é pecado fazer festa? Não, é pecado fazer festa. Nós só não podemos fazer festa com os vasos
santos. Nós temos que fazer festa com os nossos vasos, com aquele conjunto de taça que você tem lá guardada, lá. Aquelas taças maravilhosas que o seu filho nunca pode pegar numa taça daquela. Toda vez que ele se aproxima não mexe aí, não mexe aí. É com aquelas taças que você precisa fazer festa. Mas com aquilo que é do santuário de Deus, não mexa, não toque. Deixe guardado porque pertence a Deus. A festa começou a rolar, quem se lembra? A festa começou a rolar, as músicas começaram a rolar, a bebida foi distribuída, o camarada já meio zonzo. O rei sentado olhou, aparece uma mão escrevendo na parede. E ela escreveu assim: Men, men, tekel, ufazim. Chamaram um intérprete, um rapaz chamado Daniel, e ele disse assim: tu és o mesmo Daniel, que revelaste o sonho de Nabucodonosor, tu és o mesmo. Ele estava perguntando: tu ainda tem o Espírito excelente de Deus na vida? Quantos crentes já perderam o Espírito excelente, irmãos? Começaram pelo Espírito, agora estão inventando coisa. Mas quem tem o Espírito de Deus, ouve a voz de Deus. E ele olhou para a caiadura da parede e disse: Deus te colocou em balanças e tu foste pesado e foste achado em falta. Depois ele olhou e disse: cortou Deus o teu reino e foi entregado aos medos e aos persas. Por quê? Porque aquilo que é santo não pode se misturar com o que é profano. Eu não posso mexer naquilo que Deus preparou para santificar, para revelar a graça. Por isso o apóstolo ele vai dizer: quanto maior castigo cuidai vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Irmão, ser crente batista é a coisa mais fácil do mundo. É só frequentar a igreja e fazer parte do rol de membros. Agora, ter o nome escrito é superior. Ter o nome escrito no livro da vida, a confiança de Deus. Ter na sua vida o Espírito da graça é diferente de ser batista. Quem entende isto dá glória a Jesus, porque a graça, a confissão da nossa esperança é algo que nos conecta com os céus. É você e Deus, é Deus e você. Quantas vezes o pastor não pode estar lá, mas Deus foi. Na época da pandemia, nem visitar os irmãos enfermos a gente pôde. Mas quem esteve lá? Deus. Deus está cuidando de você em todo o tempo. Oh, irmãos, quando eu entro dentro do sacolão, eu vejo como está difícil sobreviver. Quando a gente entra no mercado, a gente vê como está difícil sobreviver. Mas você continua comendo 3 vezes por dia. Na pandemia até aumentou, agora é 5 vezes. Eu só vejo crente com o botão da camisa querendo estourar. Por quê, irmãos? Porque ao invés de comer 3 vezes, passaram a comer 5. E não está faltando nada.
gemendo, chorando, dizendo: Deus, abre a porta, e o manar de água cristalina fluindo diante do altar do Senhor, e Deus dizendo para você: eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você. E o Espírito da graça manda te dizer: não faltou, não está faltando e não vai faltar. Tome posse, porque Deus está abrindo porta que esteve fechada. Deus está abrindo porta porque Ele é o Senhor. Em qualquer situação, mantenha firme a sua confissão da vossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quem tem promessa de Deus aqui, levante a mão e dá glória. Nós temos milhares de promessas de Deus, baseadas dentro da própria Escritura, dentro da própria Bíblia, e também aquelas que Deus nos faz particularmente. Mas nós temos a maior das promessas, é o retorno de nosso Senhor. Quem está esperando Jesus retornar aqui, levante a mão e dê glória. Oh, irmãos, e a palavra de Deus, ela diz claramente, porque mais um pouquinho só, é mais um pouquinho, o que há de vir virá. A promessa de Deus não vai deixar de se cumprir, é um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Glória a Deus. O meu justo viverá da fé. Quem tem fé aqui, dê glória a Jesus. Bom, irmãos, nesse período de pandemia, nós tivemos que sobreviver por meio da fé. E o que eu achei mais interessante foi a época que Deus mais fez milagre na vida da Irmandade. Foram muitos testemunhos de socorro da parte de Deus. E Deus está falando que Ele vai continuar te socorrendo. Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai limpar, Ele vai curar, Ele vai te abençoar, não só a ti, mas também a tua descendência, porque Ele é o Senhor da tua casa. Quem tem filho, coloque ele debaixo da mão de Deus, e ore por ele, e diga: Deus, o meu filho, a minha filha, te pertence. Ah, pastor, meu filho está desviado. Ele está desviado por enquanto. Continue declarando que ele é do Senhor. Continue declarando que seus netos é do Senhor. Não tem diabo que possa, com crente que crê nas promessas. O que há de vir virá. Tem alguém esperando aqui alguma coisa da parte de Deus? O que há de vir virá. Você que está conectado conosco, receba esta palavra e saiba que o Senhor teu Deus, Ele fez por você, está fazendo e vai fazer muito mais. Muito mais. Diga para o seu irmão: Deus ainda vai fazer muito mais. Aleluia. Orecamácia. Finalizando, precisamos orar por você. Ele diz no verso 36, ele diz: porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Precisa de paciência. Só faz assim para o teu irmão. Só assim. Diga para ele: paciência. Paciência, pastor. Paciência. Pastor, o senhor não está na minha pele. Paciência.
Porque quando você chegar a fazer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Como uma mulher que gemeu durante 9 meses, gritou, foi socorrida, caiu a pressão, caiu as plaquetas, teve à beira da morte, mas um dia ela escutou o choro da criança. Aí ela pegou a criança no colo e disse: esta é a minha vitória. É o resultado de todas as dores que eu senti. Mas agora é só felicidade. E o diabo tenta acabar com essa sua felicidade. Mas Deus manda dizer para alguém: você vai abraçar o seu filho. O senhor está falando espiritualmente ou literalmente, pastor? As duas coisas. Aquela que está aguardando a resposta profissional, aquela que está aguardando a resposta financeira, aquele que está aguardando a porta de emprego, aquele que está... Você vai abraçar o seu filho, a sua vitória. Você vai colocar no colo e vai dizer: esta é a vitória que o Senhor meu Deus me deu. Cante. Adakamasu. Você que está esperando casar, você vai abraçar a sua vitória e vai dizer: esta é a vitória que o Senhor me deu. Você que está aguardando ter um filho, literalmente, você vai colocar ele no colo e vai dizer: esta é a vitória que o Senhor meu Deus me deu. Estou terminando. A segunda vez que eu estou falando que estou terminando. Deus está falando de porta de faculdade. Quem está orando aí? Por faculdade, ou sua, ou de filhos. Tome posse disso. Tome posse, porque você vai ver a sua descendência prosperar dentro de uma faculdade, porque é necessário crescimento de conhecimento. E porta que Deus abre, ninguém fecha. Você está precisando de socorro financeiro, Ele vai mandar. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele vai abençoar a sua descendência. E Deus está falando para alguém nessa noite: você vai pisar na terra que eu, o Senhor teu Deus, vou te dar. Tu vai entrar de cabeça erguida, pisando na terra e dizendo: esta é a terra que o Senhor meu Deus me deu. Pastor, a minha bênção que eu peço a Deus é muito grande, mas eu não tenho um tostão. Não sou eu que estou falando para você. Não sou eu que estou dizendo que vou te dar. Quem está falando que vai te dar é dono do ouro e da prata. Quem está falando que vai te dar é dono do céu, é dono da terra, é dono de toda a riqueza. Então tome posse, receba, porque Deus já entregou a chave da vitória para você e para a sua descendência. Cante a Deus. Quem está entendendo é glória. Você que está no santuário, tome posse. Você que está aí nos assistindo via live, tome posse também, porque Deus está dando 3 chaves de casa própria. Quem está entendendo é glória. E Deus não vai te dar uma casinha na beira do esgoto, não. Ele vai te dar uma casa em um lugar bom.
porque Ele está te dizendo que Ele vai abençoar a tua vida. Não negocie com coisas em beira de esgoto, porque a chave vem da mão de Deus. Não tente resolver, porque quem vai te entregar a chave é o Senhor. Pastor, não escutou tua conversa não, é Deus que está falando com você. Tome posse. Tome posse. Porque quando Deus diz não é não, e quando Ele diz sim é sim. Quando eu toco nesse assunto, eu sempre me lembro de Guilherme e Aline. Penso nos meninos que me deixaram louco. Esses meninos, se Jesus não tivesse me dado graça, porque eu sou nordestino tem sangue nas veias. Esses meninos me apareciam lá em casa, sem marcar consulta, sem marcar hora, tomava meu café e saía chateado. Querendo casar, querendo comprar um apartamento. Aí chegou essas belezas lá em casa, e os pais junto. Aí Deus falou, não. Pensa nos meninos, triste. Aí arrumava outro, Deus falava, não. Aí quando foi um dia, Deus falou assim, só daqui 9 meses. Quase que Deus falou, só precisa voltar aqui, daqui 9 meses. É o tempo da gestação de uma criança. 9 meses depois, assinaram a documentação, compraram a casa. Compraram a casa. É isso que Deus está falando com alguém que está aqui dentro hoje. Não se precipite, porque eu vou te dar uma casa num lugar bom. Você pode cantar? Aplauda o Senhor.